Muito bem, gente, chegamos ao sexto dia da Copa do Mundo. Nesta terça-feira, dia 16 de junho, tivemos a estreia das últimas duas finalistas da Copa do Mundo. A atual campeã Argentina, a França também estreou. Estreia dos craques Messi, Mbappé, estreia do Haaland em Copa do Mundo. E nenhum desses caras decepcionaram na sua primeira partida do Mundial de 2026. Então vamos comentar sobre esses jogos depois da vinheta. Olá, eu sou o Caio, você está no canal CLFC, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva no canal, deixe um like no vídeo, ative o sininho das notificações e faça também seu comentário. Comente aí a sua opinião sobre as partidas da Copa até aqui, principalmente sobre esta terça-feira. E vamos começar com o jogo entre França e Senegal. Estreia da França, atual vice-campeã do mundo, é uma seleção com 2 títulos na história, o último conquistado em 2018, e eles têm um cara muito especial nesse time, que é o Kylian Mbappé. Você pode odiar ele por algum motivo escuso, mas o Mbappé é um cara diferenciado, principalmente quando o assunto é Copa do Mundo. Ele está indo para a sua terceira Copa e ele já está entre os maiores artilheiros de todos os tempos. Faltam 3 gols para ele igualar o maior artilheiro, que é o Miroslav Klose, não mais sozinho, porque alguém que também está nessa Copa, nós vamos falar dele daqui a pouco, dispensa apresentações, vocês já sabem quem é. Agora ele é o maior artilheiro ao lado do Miroslav Klose, mas o Kylian Mbappé está logo atrás com 14 gols. O Klose tem 16 e esse outro cara também tem 16. Bom, a França venceu por 3-1 o Senegal num belo jogo disputado em New Jersey, no estádio que o Brasil estreou, e é o estádio que também vai receber a final da Copa do Mundo. Bom, o Mbappé marcou 2 gols. Fato é que ele tinha perdido alguns gols antes. O Olise criou algumas oportunidades do Mbappé. Algumas ele nem sequer conseguiu finalizar, perdeu o time, chutou para fora. A maioria dos gols que ele perdeu ele não conseguiu finalizar, a verdade é essa. Mas depois, quando ele conseguiu finalizar, aí não deu chance para o goleiro do Senegal, Mendy. E o Senegal fez um bom primeiro tempo, conseguiu segurar a França, conseguiu atacar, levar algum perigo. Teve uma bola na trave que o goleiro da França, o Maignan, deu muita sorte, que a bola bate na trave, bate na perna dele e sai para fora. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer, a bola bater no goleiro e entrar no gol, ele deu sorte que a bola bateu nele e foi para fora, escanteio para Senegal, não deu em nada o escanteio, até que no segundo tempo o Mbappé finalmente consegue acertar o gol, recebendo a assistência do Olise. Ele já tinha recebido algumas dele antes, mas não conseguiu converter em gol. Depois o time de Senegal faz substituições, troca todo o seu meio de campo. E aí a gente tem o seguinte, né? O Senegal com o time titular conseguiu fazer um jogo equilibrado com a França. Quando começa a mexer, vem a diferença do elenco. A seleção francesa é mais forte no time titular, mas principalmente no banco de reservas, né? Eles trocam de peças sem perder tanta qualidade. Senegal não consegue fazer isso. E a seleção francesa também é mais jovem, então o time estava cansado, realmente precisava dessas mudanças. Porém, o nível decaiu, enquanto o nível da França acabou até subindo com as alterações. Melhorou o time, a entrada do Barcola, que faz o segundo gol por cobertura, tocando na saída do Mendy, mas não foi falha dele de maneira nenhuma. Senegal até consegue descontar com o Mbaye. Aí eu considero uma falha do goleiro Maignan. Ele chega a tocar na bola, ele pulou para cá, tocou na bola e acabou rebatendo para o gol. Se fosse o Alisson, todo mundo estaria falando que foi falha, e no caso do Maignan também é. Mas felizmente para a França isso não custou nada, né? A França ainda conseguiu fazer mais um gol com o Mbappé, um golaço de fora da área. Uma finalização perfeita. Também não vou considerar a falha do Mendy, apesar de que se fosse o Alisson iam falar que foi falha. Golaço do Mbappé, o gol de número 14 dele em Copas do Mundo, e com esse gol ele também ultrapassou ou igualou o número do Olivier Giroud como o maior artilheiro da França. Agora esse cara é o Kylian Mbappé e ele tende a fazer muito mais gols ainda pela seleção da França e também, claro, em Copa do Mundo. O próximo jogo da França é contra o Iraque. E a gente está imaginando o que o Mbappé vai aprontar para cima da seleção iraquiana, que fez uma boa estreia diante da Noruega. A seleção do Iraque estava estreando em Copas do Mundo. A primeira... Não é a primeira participação do Iraque, não. Estou confundindo com a Jordânia, que jogou mais tarde. Mas a Noruega volta à Copa do Mundo depois de 28 anos e estreia muito bem, vencendo por 4-1 a seleção iraquiana.
E essa foi a estreia de Erling Haaland, de vários jogadores, né? Todos os jogadores da Noruega estavam estreando, né? Já que a seleção não joga há 28 anos, é óbvio que ninguém que jogou a última Copa da Noruega estava em campo. O Haaland, então, estreia marcando 2 gols, é um cara que é uma máquina de fazer gol, né? Uma máquina. Você pode falar, 2 gols feitos, embaixo da trave quase, mas, cara, o posicionamento do Haaland, o faro de gol que ele tem, poucos atacantes fazem isso, né? O cara, você pode culpar o goleiro do Iraque no segundo gol, mas se o Haaland não tá pressionando, o gol não sairia. E ele vai lá e faz o segundo gol, faz o primeiro, faz o segundo. O Iraque chegou até a empatar numa jogada que foi mais bonita de que todos os gols da Noruega. O gol do Iraque foi uma jogada muito bem trabalhada com cruzamento. E mesmo enfrentando um time tão alto quanto é o da Noruega, né, a média de altura mais alta. A média de altura mais alta. Essa frase é muito legal. Da Copa do Mundo, junto com a Bósnia, são os jogadores mais altos ali. A Áustria também tem bastante jogadores altos, né, tanto que fez 2 gols de cabeça ontem. Então o Haaland marcou 2, nenhum de cabeça. O Iraque chegou a empatar, né, com o Hussein, não é o Saddam. O Hussein fez o gol. Aymen Hussein faz o gol de cabeça. O Haaland vai lá, pressiona o goleiro e faz o segundo gol da Noruega. Depois temos o Hussein fazendo um gol contra. O cara fez um gol a favor, depois faz um gol contra. E o Ostigar, zagueiro da Noruega, fez um gol de cabeça também, né? Então a maioria dos gols aí foram de cabeça, só os do Haaland que não foram. 4-1 para a Noruega, grande estreia nesse grupo então que tem França, Noruega e Senegal. É um grupo bem complicado, o Senegal acaba estreando com resultado adverso, e olha que, como eu disse, ele fez um bom primeiro tempo, talvez merecesse um empate, merecia, não vou dizer a vitória, porque a França foi melhor no jogo, conseguiu converter sua chance, né? No segundo tempo, as substituições pesaram bastante, né? A superioridade da seleção francesa no banco de reservas, e por ter um cara monstruoso que é o Kylian Mbappé, e fora outros jogadores que também são monstros, né? O atual bola de ouro, que é o Dembélé. E a França tenta quebrar essa maldição de ganhar a Copa do Mundo com o bola de ouro no seu elenco. Isso nunca aconteceu. Nenhum país que chegou na Copa do Mundo tendo o melhor do mundo, eleito pela FIFA ou pela France Football no seu elenco. Isso nunca aconteceu do bola de ouro ser campeão do mundo. A França quer fazer isso e eles têm Ousmane Dembélé e vários candidatos para ganhar a bola de ouro caso a França vença essa Copa. Bem, vamos falar agora da estreia dela, atual campeã do mundo, a Argentina, que derrotou a França nos pênaltis em 2022. A Argentina estreia vencendo por 3-0 a Argélia com 3 gols de Lionel Messi, igualando então Miroslav Klose como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. O Messi é um dos maiores jogadores de todos os tempos, há essa discussão se ele foi ou não maior que o Pelé. Claro que os brasileiros, né, tem brasileiro que diz que foi o Messi, mas eu não vi o Pelé jogar, vi o Messi jogar. Ainda acho que o Pelé foi maior por ter feito isso primeiro, em outra época que era mais difícil de jogar futebol, pelas condições, né, principalmente por salário, assim, condições precárias de campo também. Eu acho que o Pelé, por ter feito isso primeiro, ele vai ser o maior ainda por um bom tempo. Mas o Messi pode, quem sabe, conquistar sua segunda Copa. Ele já é o maior artilheiro, o Pelé não conseguiu esse feito. Ele nem é o maior artilheiro do Brasil em Copas, né? Era o Ronaldo Fenômeno, o maior artilheiro da história das Copas até 2014. O Klose passou ele justamente naquele 7-1, né, para piorar a situação do Brasil. O cara foi lá, ultrapassou o artilheiro brasileiro. E agora o Messi iguala ele e deve passar, né? O Messi ainda vai ter mais 2 jogos nessa fase de grupos, tem um mata-mata. E, cara, com certeza o Messi vai fazer um gol contra a Jordânia, se ele estiver bem fisicamente. E mesmo jogando nos Estados Unidos, com um nível de intensidade menor, na fase de grupos isso não vai fazer diferença. Acho que até mesmo contra a Noruega não vai ter diferença. O Messi consegue jogar muito bem ainda na posição que ele faz, né, cara? É um gênio do futebol e mesmo aos 39 anos de idade, é incrível ver esse cara jogando. E até voltando para marcar no começo do jogo, né, surpreendendo muita gente, o Messi deu um pique louco para marcar o cara no escanteio, na linha de fundo do time da Argentina. Coisa que às vezes a gente não vê com o jogador da seleção brasileira, né? Que não tem um terço da história do Messi no futebol. Contando com 2 falhas do goleiro da Argélia, que por sinal é filho do Zidane. Zidane, campeão do mundo com a França, é pai do Lucas Zidane. O Zidane nasceu na Argélia, o pai dele era argelino e tal. Defendeu a seleção francesa, né? Ele cresceu na França e defendeu a seleção francesa. O filho dele não teve qualidade suficiente para jogar na seleção da França. Vimos o porquê. Então ele defende a seleção da Argélia, defende muito mal, porque ele falhou em 2 gols. O primeiro é um frango dele, o segundo ele rebate a bola e o Messi estava ali. Pô, tu vai rebater a bola no pé do Messi, sério isso? E aí depois o Messi aparece do jeito que ele gosta, na meia-lua da grande área, fazendo gol, batendo no canto. É impressionante a quantidade de gols que o Messi tem assim, como deixou ele livre naquele pedaço da área.
desde sempre, ele está aí com mais de 900 gols, certamente vai chegar a 1000 também. E a Argentina vem forte para a Copa do Mundo. Apesar de que nesse jogo, depois que o Messi saiu, o jogo acabou. A Argentina não fez nada depois que o Messi saiu. Então eu não sei se ainda é um time muito dependente do Messi. Talvez até mais que 2022, porque não tem o Di Maria. Tem grandes jogadores ainda, Lautaro Martínez, que foi um dos piores jogadores argentinos na Copa de 22. Inclusive o time melhora depois que ele sai e entra o Julián Álvares. O Scaloni nessa Copa volta a começar com o Lautaro Martínez, que eu acho o jogador melhor, pelo menos tem mais história ainda no futebol do que o Álvares, mas o que mudou aquela seleção foi depois da derrota para a Arábia Saudita, ele mudar o time, colocar o Julián Álvares, colocar Enzo Fernandes, e o time melhorou com isso. É um time muito qualificado, o meio de campo é bem melhor que o do Brasil, isso não se discute. Mesmo com o Depou também jogando lá com o Messi no Inter Miami, eu acho que a Argentina está entre os 4 favoritos, não colocaria entre os 3. Ainda a Espanha, perdendo na estreia, acho uma seleção mais forte que a Argentina, mas a Argentina tem esse cara que é o Messi, mesmo aos 39 anos de idade, ele está jogando leve, não tem pressão de ganhar a Copa, então isso pode ajudar muito a Argentina, porque eles não chegam pressionados para ganhar. Somos atuais campeões, temos que ganhar de novo. Eles não estou vendo eles com essa, temos vontade de ganhar de novo, é claro, mas não é uma obrigação como era antes, né? Já tiraram esse peso das costas e jogar leve faz diferença. Bom, para fechar esta terça-feira, Áustria e Jordânia se enfrentaram. Esse jogo no Brasil aconteceu na madrugada de quarta-feira, começou 1 da manhã, e eu vou dizer que esse foi o primeiro jogo da Copa que eu não assisti inteiro. Eu comecei vendo ali até os 10 minutos, mas tinha um compromisso agora pela manhã, então fui dormir. E a Áustria sai na frente do placar, vi os melhores momentos agora há pouco. O Romano Schmid, não é Schmid, Schmid fez o gol que abriu o placar para a Áustria, golaço de fora da área. A Jordânia consegue empatar com o Yad Ouan, primeiro gol da Jordânia na história da Copa do Mundo. Depois temos um gol contra do Al Arabi e esse gol do Arnautovic de pênalti. O Arnautovic chegou a marcar um gol também que foi anulado por impedimento. E depois ele faz de pênalti lá no final da partida. 3-1 para a Áustria, então, voltando à Copa do Mundo depois de muitos anos também. A última participação havia sido em 1998. Então a Áustria está de volta com vitória, a Jordânia estreia e eles comemorar, marcar um gol, perder por um placar não tão elástico assim. O favoritismo já era da Áustria, a Jordânia muito provavelmente vai perder para a Argentina e deve perder para a Argélia também. Hoje é quarta-feira e teremos a estreia de Portugal, de Cristiano Ronaldo, indo para a sua 6ª Copa do Mundo, como o Lionel Messi também foi, e mais um fato histórico, né? Além de se tornar o maior artilheiro da história das Copas ao lado do Klose por enquanto, o Messi se tornou o primeiro jogador a entrar em campo em 6 Copas do Mundo. O Ochoa, o México já estreou, só que o Ochoa ficou no banco, então ele não entrou em campo nessa Copa e ele não entrou em campo também em 2006, ele era reserva. O Cristiano Ronaldo vai se tornar o segundo jogador a entrar em campo pela 6ª Copa do Mundo e ele pode se tornar o primeiro jogador a marcar nas 6 Copas do Mundo, porque o Messi, apesar de ser o maior artilheiro, ele não marcou nenhum gol em 2010, o Cristiano, apesar de ter tido uma participação não tão boa assim com Portugal naquela Copa, ele marcou um gol pelo menos em cada Copa. A melhor participação dele foi em 2018, onde ele marcou 4 gols, inclusive um hat-trick, né, que o Messi fez o seu primeiro nessa Copa. O Cristiano fez aquele hat-trick incrível também contra a Espanha, um 3-3 fantástico na abertura de 2018. Vamos ver como é que o Cristiano se sai hoje, eu não sei se ele vai se sentir pressionado pela atuação do Messi ontem, né, os fãs do Messi, aquela galera que alimenta ainda essa treta já tá pressionando. Vamos ver o que o Cristiano Ronaldo vai fazer hoje. Eu acho que a gente tem que apreciar o futebol desses dois, que está no final, né? O Cristiano com 41 anos, é incrível ele estar na Copa com a cidade e talvez com a sua melhor chance de ser campeão com a seleção portuguesa. A Copa passada, Portugal já vinha forte, mas eu acho que vem mais forte nessa, até porque o Cristiano chegou mal em 2022. Ele chega mais velho, mas chega mais preparado do que naquela Copa. Muitos jogadores evoluíram, Nuno Mendes, não tinha João Neves naquela Copa, agora tem o Vitinha de hoje, é melhor que aquele Vitinha, Bruno Fernandes vivendo o auge da carreira. O Cristiano não está no seu auge, mas eu acho que ele chega para contribuir mais do que ele contribuiu em 2022, até porque ele perdeu a vaga para o Gonçalo Ramos. Hoje eu acho que ele pode fazer sim a diferença para Portugal. E quem sabe Portugal consiga esse título tão sonhado. A gente pode ter um encontro, inclusive, de Portugal e Argentina nas quartas de final, seria fantástico. Infelizmente não aconteceu isso na final de 22, que seria o jogo do século. Apesar de França e Argentina ter sido o jogo do século até aqui, vamos ver o que ainda nos aguarda nessa Copa. Então, 2 da tarde tem Portugal e Congo, República Democrática do Congo. O jogo começa às 2 da tarde. O jogo também será lá no Texas, como foi a estreia do Lionel Messi lá em Houston, no Texas. Esse também será. Então às 5 horas tem Inglaterra e Croácia pelo grupo L, 8 da noite Gana e Panamá também pelo grupo L, e encerrando essa primeira rodada da Copa do Mundo pelo grupo K, que é o grupo de Portugal e Congo, tem Uzbequistão e Colômbia. Esse jogo será às 11 da noite.
E amanhã já começa a segunda rodada da Copa do Mundo. Amanhã eu tô de volta para comentar esses últimos jogos da primeira rodada. E depois, né, a gente segue até o fim da fase de grupos, que vai terminar lá no dia 27, né? 27 termina a fase de grupos da Copa do Mundo, depois é mata-mata. Vambora, né? Tá muito legal até aqui. Não teve nenhum jogo ruim, na minha opinião. Os jogos mais fraquinhos foi a abertura México e África do Sul. Canadá e Bósnia também não foi tão legal assim, né? 1-1 ali, não muito movimentado. E o jogo do Brasil talvez seja um dos piores também até aqui. Eu acho que Cabo Verde e França foi pior. Cabo Verde e Espanha, 0-0, que só a Espanha jogou basicamente. Cabo Verde se defendeu, foi histórico e tal, mas não teve gol. Então acaba sendo o pior jogo até aqui. E o Brasil e Marrocos, apesar de ter tido gol, né? A gente ficou muito chateado com a postura do Brasil em campo. O empate até era esperado, mas a postura do Brasil foi mais decepcionante do que o resultado em si, na minha opinião. O Brasil volta a campo na sexta-feira, como eu disse, né, já pela segunda rodada, que começa na quinta. Amanhã eu tô de volta para comentar esses últimos jogos da primeira rodada. Valeu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até amanhã.